Literalmente ele falava assim, Baixinho, você não vai marcar, eu vou marcar pra você. Então na hora que o jogo apertava, que a gente estava numa situação difícil, ele falou, ó, fica aí que eu vou segurar aqui pra você. Só que resolva o jogo pra mim. Fala galera, primeira edição do Tá No Ar começou e pra mim é muito especial começar o programa com um cara que eu me identifico muito, com um cara que além de ser um craque dos gramados, pra mim é um grande amigo, Dinelson. Dina, obrigado cara por aceitar o convite, pra mim é uma honra estar conversando com você aqui hoje. Valeu, meu irmão, me sinto honrado de ser o primeiro a participar, né? A gente tem uma amizade muito grande fora do futevôlei, né? Fora das câmeras aí. E eu tô muito feliz de estar participando com você. Legal. E pra gente começar, Dino, eu quero que a gente vamos voltar lá atrás lá. Você nasceu na Bahia e foi parar no futebol paulista primeiro. Mas como é que foi a sua infância lá na Bahia? Como é que começou tudo isso aí? Então, na verdade, eu nasci na Bahia, em Anagé. E muito novo eu fui para São Paulo. Meus pais foram trabalhar em São Paulo. Mais preciso em Taboão da Serra, que é uma região metropolitana de São Paulo, hoje já virou cidade, tudo. Então eu fui com 6 anos para São Paulo e foi ali em Taboão da Serra que começou minha caminhada no futebol, minha infância, e onde eu aprendi praticamente tudo, fui educado pelos meus pais ali, porque meus pais foram muito cedo para São Paulo e eu fiquei mais com a minha avó, com meu avô na Bahia. Logo quando meus pais começaram a ter condição melhor em São Paulo, aí foi eu e minha irmã para São Paulo. E o contato com a bola começou lá na Bahia ou começou em São Paulo? O contato na bola na Bahia. Na Bahia eu morava muito próximo de um campo, né? Então eu sempre jogava nesse campo, era golzinho, 3 contra 3, trave, aquele jogo nossos da infância, né, que a gente jogava. Tirava a tampa do dedão, brincando. Exatamente, na rua, jogava, eu novinho já jogava. E cheguei em São Paulo, morava na frente de um campo também. Que então sorte, assim, hein? Pra mim foi, já estava predestinado ali a jogar futebol, né? Então foi muito legal. E como é que foi para chegar ali no Guarani, no Bugre? Como é que foi esse contato, primeiramente, para você? Foi o seu primeiro clube que você teve de base, foi o Guarani? De base não, né? Na verdade, assim, em São Paulo eu comecei no salão, no futsal. Aham. Joguei até meus 12 anos futsal, depois eu comecei a ter uma transição para o campo, mas joguei no Força Sindical, na base. Força Sindical não sei se existe mais hoje, mas tinha infantil, juvenil e juniores, depois teve o profissional, né? Então eu segui ali no infantil, fiz um campeonato paulista e na sequência eu fui pro Guarani. Fizemos um jogo amistoso, o treinador do Guarani gostou do que eu realizei, joguei bem, ele me levou pro Guarani. Então minha primeira base foi no Força Sindical, depois eu fui pro Guarani no juvenil e ali foi onde tudo começou, minha carreira na base e no profissional. Legal. E como é que foi ali a sua parte de futebol ali no Guarani? Porque você teve características positivas ali no Guarani, você conseguiu alcançar bons números e também foi um dos destaques do Brasileirão, né? Logo quando subiu pro profissional. Sim, no Brasileirão 2003, aquele brasileiro que o Cruzeiro conquistou a tríplice coroa, sim, do Alex, tudo. Então ali foi onde começou, o ano começou no juvenil, né? Eu me destaquei muito no juvenil, artilheiro de várias competições, campeão, e eu subi muito novo, né? Com 17 anos eu subi profissional e foi tudo muito rápido na minha vida, né? Na minha carreira. Eu subi 2 semanas, já estava jogando no profissional, já estava estreando contra o Corinthians no Pacaembu, fiz um grande jogo. Logo na sequência já fiz um jogo em casa, fui bem, aí na sequência no meu terceiro jogo no profissional contra o Figueirense já fiz meus primeiros gols, fiz 2 gols na partida. Então assim, aí começou. Nesse brasileiro eu joguei 25 jogos, fiz 5 gols. E assim, o Guarani foi minha base, né, de vida, né? O Guarani ensinou muita coisa para mim, né? Não só dentro de campo, mas como fora, a respeitar os ídolos, a conhecer a história do clube. Então, para onde eu saí, eu sempre quis conhecer a história do clube, o porquê do clube, os jogadores que tinha, a tradição do clube. Então foi uma base muito forte para mim que eu levo até hoje. É um time grandíssimo dentro do estado de São Paulo, né? Mas aí você conseguiu ainda subir para outro, digamos que ainda maior, né? Ali quando você foi pro Corinthians foi, acredito que para muitos a realização de um sonho também, né? Ah, com certeza. Apesar do meu pai ser palmeirense, mas eu tenho alguns tios corintianos e foi a realização de um sonho, né? No Guarani já foi esse sonho,
E o Corinthians foi algo que mexeu muito, impactou muito, né? Porque realmente o Corinthians, a dimensão que é o Corinthians é muito grande no Brasil, né? E eu com 17 anos, não tinha feito 18 ainda, chegar no Corinthians e o ano seguinte, 2004, estrear pelo Corinthians com 17 anos, foi muito gratificante para mim, né? Apesar de 2004 no Corinthians não ter sido um ano espetacular, foi um ano bem difícil para mim, né? Aí depois, em 2005, foi um ano maravilhoso. Mas, pô, tá no Corinthians, onde a gente jogava videogame, escolhia o Corinthians, ou sempre via na televisão e você com um menino de 17 anos tá no Corinthians é algo fantástico. Em 2005 tinha Tevez, e você tem uma história legal com o Tevez também, né? Tem várias, né? Conte aí pra Umas gente. pode contar, outras não, né? Mas, cara, foi um cara assim que chegou muito badalado, né? Aquele 2005 do Corinthians foi algo incrível assim que a gente viveu, né? Foi um ano farto, assim, questão financeira, questão de jogadores, né? A gente tinha um time muito forte, apesar dos caras serem muito experientes, tipo, famosos, mas era tudo molecada também, né? Eu lembro, eu tinha 18 anos, o Tevez tinha 20, né? Então hoje a gente fala, porra, 20 anos, aí você pega um moleque de 20 anos hoje, cara, o cara ser o 10 do Corinthians, essa faixa, jogar o que ele jogou com 20 anos. E já tinha muito nome, né? E tinha muito nome, tinha sido campeão da Libertadores contra o Santos em 2003, se eu não me engano. Então, assim, eu tava vivendo um sonho, né, meu? Do lado dele, Carlos Alberto, tinha sido campeão da Champions pelo Porto, o Roger, Mascherano. Que time? Era um time... De Nelson, porra. O de Nelson tava ali engatinhando, né? Era moleque na época, pra mim foi maravilhoso, participei muito forte daquele ano, né? Depois até na Record fizeram uma matéria comigo, que eu fui o único jogador que fez gol em todas as competições que o Corinthians disputou no ano. Então, para mim, assim, foi maravilhoso. Não fui protagonista, né? Obviamente, eu sempre estava no elenco ali, entrando, fazendo um gol, ajudando, mas não fui o protagonista. Mas para mim foi um ano marcante na minha carreira. Mas no próprio 2005 você foi protagonista de um outro campeonato, né? Foi a Copa São Paulo, Copa São Paulo. Onde o Corinthians foi campeão e você fez 2 gols na final. Isso daí foi logo no começo do ano, né? A Taça São Paulo, o Tite pediu para eu descer, para eu jogar a Taça São Paulo para adquirir ritmo e depois voltava pro profissional. Ele já me conhecia, já tinha jogado contra ele em 2013, ele estava no São Caetano e eu no Guarani, então ele já me viu, me conhecia, gostava, falou, não, desce para você pegar o ritmo de jogo e depois você volta. E a Taça São Paulo para mim assim foi algo incrível, né? Onde me ensinou muita coisa do que eu sou hoje, a ter paciência, a perseverar, né? Eu estava vindo de uma dificuldade muito grande física, né? E eu consegui superar, ter paciência, esperar que no momento certo as coisas vão acontecer, mas depende muito do teu trabalho, da tua dedicação. Nada cai do céu, né? Às vezes a gente está passando umas lutas, dificuldades, e às vezes a gente acha que vai cair as coisas do céu. E não é assim, tem que se entregar, tem que trabalhar. E aquele ano foi o que eu tirei de lição. Pô, trabalhei, dediquei e fui coroado na final da Taça São Paulo com 2 gols, o título, o Pacaembu lotado, e onde me marcou muito. E quando você faz 2 gols na final, tenho certeza que a torcida inflamou, né? Aí era de Nelson todo jogo no time principal, pedindo. Como é que foi essa sensação da massa corintiana estar pedindo, gritando seu nome no estádio? Então, assim, eu sou um cara assim que eu uso mais os lados assim que eu vou ajudar as pessoas com tanto o lado positivo meu quanto o negativo, mas procuro falar daquilo que eu fiz de errado, né, para a pessoa não fazer o certo, principalmente para molecada, né? Mas às vezes falar da gente é meio complicado, né? Mas nessa situação eu lembro que foi um momento marcante assim, né? Logo quando acabou a Taça São Paulo, a gente foi tirar foto oficial, o time juniores foi tirar foto oficial no Morumbi na estreia do Tevez. E a gente tirando foto, eu tava no jogo, né? Eu fiquei no banco nesse jogo. Eu lembro que foi contra o Mojimirim. Cara, eu acho que tinha uns 68 mil no Morumbi, na estreia do Tevez. E eu fiquei no banco, os meninos foram tirar a foto e saíram. E assim, eu era de Sabuão, né? Muita torcida, escola, conhecia muita gente, né? De amizade. E o jogo foi ficando apertado, cara. Assim, a torcida começou a pedir. Chamar. Eu, assim, ó, não sei como foi, mas tenho certeza que tinha, cara, muito amigo meu lá, com certeza, mas assim também, era muito recente da final da Taça São Paulo para aquele jogo. E, cara, eu não entrei nesse jogo, o Tite não me colocou, mas foi um dos momentos marcantes da minha carreira, porque o Morumbi inteiro
o Morumbi inteiro pediu meu nome, gritando meu nome, então essa sensação foi maravilhosa que eu vivi, eu guardo com muito carinho no meu coração. Pô, você falou agora do Tite, pô, o cara foi campeão mundial, treinador da seleção brasileira, e você, muito novo, começou a trabalhar com ele, né? Como é que foi trabalhar com o Tite? Como é que é trabalhar com o Adenor? Cara, eu falo que é um cara especial, cara, especial. Eu tenho certeza que ele tá na seleção, ele continua com o mesmo padrão dele, com o mesmo jeito de ser. O que encantava ele, além da parte tática e técnica e de relacionamento humano que ele tinha, que ele tem, que é fantástico, cara, a simplicidade com que ele trabalhava, o olho no olho, direto, assim, sabe? Eu tenho uma história com ele, assim, que em 2004, antes de eu descer pra taça, eu comecei a jogar, comecei com ele, mas assim, eu tava ainda adaptando no Corinthians, assim. E ele chegou em mim, porra, bem claro, assim, eu não tava nem indo pro jogo, cara. E ele chegou bem claro e falou, Ednelson, cara, eu gosto de você, você é bom jogador, habilidoso, tem todos os requisitos que o meia tem, só que você precisa competir mais. Você precisa ser mais competitivo. Mais agressivo. Na marcação, porque o ataque se ataca bem, mas só que eu preciso que você recomponha mais. E depois daquilo eu entendi, comecei a treinar, comecei a fazer aquilo que ele estava pedindo, e na última rodada do Brasileiro eu fui pro jogo. E na preleção ele usou isso, cara. Sabe, eu nem esperava. Ele falou, você sabe por que você está aqui? Porque você treinou, porque você se dedicou. Então é o que eu falo hoje, né? Principalmente para quem está no staff, treinador, independente de qualquer coisa, ou pessoa normal. Você não sabe o poder da palavra, cara. O poder que você tem de falar algo para a pessoa e contagiar aquela pessoa, né? De repente ele precisava falar nada comigo, né? Só falava, treina, se dedica. Como a maioria dos treinadores não chega assim para um jogador que de repente está ali numa situação. Então ele fez isso comigo, marcou muito. Motivou. E depois daí cresci nessa parte, né, que ele falou e as coisas aconteceram legal. E depois desse momento você acabou sendo emprestado para outros clubes também, né? Como é que você acredita o que faltou também para o Ednelson para conseguir engrenar ali mesmo no Corinthians e ter uma carreira ainda maior ali dentro do próprio time paulista? Cara, assim, o que eu tiro mais de lição, assim, é que faltou paciência, aprender a sofrer, né? Porque assim, eu vou te explicar o porquê de aprender a sofrer. Eu vim de uma base que eu sempre joguei, sempre fui capitão, sempre fui o 10, sempre fiz gol, sempre fui destaque, sempre fui protagonista de onde eu passei. Eu cheguei no Guarani profissional, com 17 anos eu era o 10, jogava tal. Eu chego no Corinthians, apesar da grandeza do Corinthians, mas a minha mentalidade é essa, de jogar, de querer, né? Então assim, eu sempre querendo jogar. Não estava acostumado com o banco, muitas vezes. Exatamente, isso que eu falo pra molecada de hoje. Cara, aprenda a sofrer, tá difícil? Treina, se dedica, pergunta por que você tá nessa situação e tal. Né? Hoje com a experiência, né? Mas eu também entendo que tem a idade, que faz parte da idade. Maturidade, né? Todo mundo vai passar por esse processo, mas a gente tenta falar, é assim, assado, né? Então eu acho que faltou maturidade pra mim nesse aspecto, de entender a grandeza do Corinthians, entender que, é um processo. E não foi por falta de aviso, que alguns treinadores que passaram calma, alguns diretores, o próprio Andrés hoje, que é diretor, que hoje é presidente, sempre falou, calma, baixinho, calma, sua hora vai chegar aqui. Imagina, sabe que eu acho uma coisa, cara, tudo isso aconteceu para você chegar no Paraná Clube e fazer história. Eu acho que tudo isso aconteceu para você chegar aqui e fazer história. E tem um cara aqui, ó, que mandou uma mensagem, vou te mostrar aqui, ó, que mandou uma mensagem para você e que quer contar uma história para você aí, ó. Cara, esse tem o meu respeito, hein, velho. Aí, deixa eu voltar. Isso. Fala, baixinho, beleza? Gabriel pediu para eu te mandar uma mensagem. E não tem como esquecer nossa primeira conversa quando você pisou na Vila Capanema. Que você estava meio ressentido comigo de um jogo que nós havíamos nos enfrentado, né, em São Caetano. Você falou que eu tinha dado uma chegada em você, que eu fui maldoso. E eu falei que realmente não tinha sido. Eu realmente não fui mesmo, era o meu jeito ali de chegar junto. E eu falei naquele dia que eu ia te mostrar que realmente era o meu jeito, que eu não tinha a mesma qualidade técnica que você, por isso que eu tinha que jogar daquele jeito. E aí eu te falei o quê? Que você não precisava se preocupar em marcar, que agora era a minha vez de correr por você. E, cara, se teve algo que eu não me arrependo, foi isso. Você foi um cara que eu tive a honra e o prazer de poder jogar ao teu lado. Um cara não só como profissional, como atleta, mas como pessoa incrível. Te admiro muito e te desejo todo o sucesso, toda a felicidade do mundo e
tenho certeza que o caminho que você vier a seguir, você vai ter sucesso. Beijão pra você, beijão pra família, tá? E feliz em poder estar participando aí desse quadro aí, poder estar passando essa mensagem. Saudade de você, Baixinho, te amo. Abração. O Capita é fera Aí, hein, demais, cara. Fera demais. Cara, esse cara aí é fantástico, velho. Eu vou me controlar pra não me emocionar, eu sou meio emotivo, mas o Beto realmente marcou, cara. Assim, algumas entrevistas que eu dei, falaram pra montar os melhores jogadores que eu joguei, e eu posso ter jogado com vários no Corinthians, alguma coisa, e o Beto com certeza foi um dos melhores jogadores que eu joguei na posição. Por todo o entendimento de jogo que ele tinha, por fora, os bastidores, como ele lidava com o grupo. A gente teve essa São Caetano e Paraná, e eu falo pra você ver como que é a coisa, a situação, né? A gente tava brigando, o São Caetano tava brigando pra não cair, eu tava emprestado ali pelo Corinthians, e o Paraná brigando pela Libertadores. E o nosso time era muito bom. E a gente perdeu de 2-0 esse jogo, e o Beto deu uma chegada e deu uma cotovelada, assim. Só que assim... Aqui, é que o Beto também não aliviava, né? E ele tem qualidade, ele fala, o que eu sei, mas tem muita qualidade. Tem muita qualidade. Só que ele chegou, cara, eu acho por ser mais baixinho e tal, ele encostou, colocou o braço, só que, pô, pegou, mas pegou forte, cara. Ficou inchada a cabeça, lataria. assim, velho, foi fogo. Aí eu fiquei com aquilo, né, meu? E, pô, mas a gente perdeu, cara. Cheguei pra me apresentar no Paraná, me apresentei, aí eu lembro que foi um jogo no Pinheirão? Sim. No Pinheirão. Encontrei ele de frente, cara. De frente, foi E o o medo primeiro daí? jogador. Eu falei, não, é você mesmo que eu quero falar. É você mesmo que eu quero falar, mano. Lembra disso, disso? Ele, não lembro, tal. Tá, enfim, passou, abraçamos. Realmente ele... Foi tudo isso que ele falou no vídeo mesmo. Literalmente ele falava assim, Baixinho, você não vai marcar, eu vou marcar pra você. Então, na hora que o jogo apertava, que a gente estava numa situação difícil, ele falou, fica aí que eu vou segurar aqui pra você. Só que resolva o jogo pra mim. Então, assim, foi uma parceria muito grande, sabe? Uma conexão fora e dentro de campo muito grande daquele time, principalmente eu e Beto. Então, assim, o Beto é um cara que eu amo, é um cara fantástico, um ser humano incrível, que a gente, se for falar aqui, eu vou rasgar Elogios, muito elogio a ele. Todo mesmo. mundo gosta dele, não é só eu que tô falando disso. Então, assim, Beto, beijão, meu irmão. Você é fenômeno, te amo, mano. E Dina, você chegou no Paraná Clube em um ano abençoado, né? Que acredito eu que seja um dos melhores anos da história do Paraná Clube. E você foi se não foi o principal, foi um dos principais jogadores daquele time. Camisa 10, fazendo gol, Libertadores, classificação. Cara, como é que foi tudo isso pra você em um clube que era tão jovem, era um clube tão novo, e você também era tão novo, né? Era um elenco também muito bom. Como é que foi toda essa história dentro do Paraná Clube? Assim, na verdade, quando a gente sai do time e vai pro outro, a expectativa é sempre a melhor, né? Sim. De ir bem, arrebentar, aparecer de novo pro futebol. E eu tava vindo do Corinthians, né? Então a ideia era aparecer bem, jogar o futebol e voltar pro Corinthians numa melhor fase, numa melhor situação. Só que foi muito além daquilo que eu pensei e que sonhei. Eu não imaginava que aconteceria tudo isso, ainda, principalmente no Libertadores, que é um campeonato fortíssimo, 5 clubes naquela época do Brasil, não era igual hoje que tem 8, 9. Então era muito difícil jogar uma Libertadores. E realmente assim foi acontecendo as coisas no Paranaense. A gente foi para Cobreloa lá, Calama, né? No deserto lá, o time muito forte, e a gente ganhou de 2-0 lá, as coisas foram animando, que jogo. Depois empatamos aqui, mas o jogo estava bem controlado. Aí começamos a fazer uma Libertadores, tanto é que no mês de fevereiro, saiu lá que a gente foi o melhor time do mundo pela questão que a gente fez 3 jogos internacional e tal. E no ranking lá ficou do mundo, todo mundo fala isso no Paraná. Paraná Clube. Foi um dia, mas ficamos. Mas lógico que foi, aí ó. Ficamos, né? Lógico, mas, e você assim, tava lá. Mas assim, foi algo especial, cara, assim, porque assim, eu não me considero ídolo do Paraná, né? Não me considero, porque tem muitos caras aí que realmente... Eu já acho que a torcida paranista acha muito. Marcaram isso aí, né? Marcou, mas assim, o que eu digo que realmente marcou que eu fiquei pouco tempo, assim, né? As passagens foram picadas, mas fiquei pouco tempo, mas... Foram muito intensas, O que marcou foi essa intensidade. Eu acho que foi isso que marcou, né? A gente poder jogar uma Libertadores, realmente aí ser protagonista, poder, assim...
as coisas estavam acontecendo de uma forma que às vezes nem eu acreditava que eu estava fazendo, entendeu? Então, assim, a dimensão que o negócio estava. E o time encaixou perfeitamente, a torcida, a Vila Capanema lotada, a atmosfera era, pô, maravilhosa. Tanto é que a gente perdeu com gostinho de passar para as quartas de finais. E assim, a torcida entendeu, perdemos jogando bola, né, jogando bem. Então foi muito legal, a passagem no Paraná foi muito marcante. Eu acho que isso que cativou a torcida, né, isso que fez com essa aproximação. Mas é isso. E além de tudo, né, foi um ano espetacular para o Paraná. Eu vou te perguntar o seguinte, 2007, o ano que você estava no Paraná Clube, foi o melhor ano da sua carreira? Todo mundo fala isso, né? Todo mundo chega e fala isso, pô, 2007, assim, questão de protagonismo foi, sem dúvida nenhuma, foi um ano marcante. Mas no Corinthians eu vivi algo especial também, né, por se tratar de Corinthians. No Guarani, no começo de carreira, já dei entrevista para alguns blogueiro, bugrino, entrevista pro Guarani. Cara, o Guarani eu não tive essa situação de ser cobrado, de ser xingado, de ser isso. Eu vivi momentos muito bons, mas a visibilidade não era tão grande igual foi de uma Libertadores, o protagonismo foi muito grande. Então, assim, se tratando dessa forma de visibilidade, realmente a do Paraná foi muito boa, mas tive outras passagens que chegaram perto, assim. Mas, em termos de visibilidade, a do Paraná, sem dúvida nenhuma. E agora, falando de futebol paranaense, né? 2007 você jogou pelo Paraná Clube e em 2008 você foi pro Coritiba. Sim. Como é que foi essa ida para o Coritiba e como é que você ficou por dentro? Será que realmente vou pro Coritiba por ser um dos maiores rivais do Paraná Clube, por ter feito história em 2007 pelo Paraná? Ou as coisas aconteceram e realmente... Cara, assim, foi acontecendo naturalmente, né? O que acontece? Na verdade, tinha Atlético e Curitiba daqui, para eu escolher, né? Só que na época eu joguei, a gente fez a semifinal do Paranaense contra o Atlético, tirou o Atlético na Arena Baixada, mas eu fiquei mais caído pelo Curitiba, mais pelo Dorival Júnior, que o Dorival Júnior estava no Curitiba, naquele 2008 que fez um ano excelente também. Então eu estava voltando de contusão, uma lesão grave que eu tive no Corinthians, e o Curitiba me pediu antes de eu recuperar. Então assim, o Corinthians estava na Série B, eu estava demorando para voltar e o Dorival Júnior me ligou pedindo para eu falei, mas eu tô na recuperação, tô voltando. Ele falou, não, eu quero você assim. Mesmo? Eu já falei, porque eu trabalhei com o Dorival Júnior no São Caetano. Ah, sim. E ele viu o ano que eu fiz e falou, cara, eu quero você, eu quero te recuperar pra gente seguir um projeto aqui. E isso cativou, né? Eu querendo sair, pedi 2 vezes para sair, o Corinthians não liberou, na terceira eu forcei, eles liberaram. Né? E também eu tava começando um namoro, tava noivo da Jaque. Aqui de Curitiba também, eu vinha bastante para Curitiba, então teve essa aproximação, né? Foi indo natural e aconteceu. Mas e como é que foi a relação da torcida paranista quando você falou que é do Curitiba? Ah, foi meio chato, Foi assim. chato. Foi chato, né? Encontrava no shopping, essas coisas, mas vou te falar, foi chato assim, mas eu não me lembro assim de um torcedor me xingar ou não. Sempre tava com aquela mesma, porque foi muito recente. E pela história também que você teve em 2007. Então, né? assim, falava, pô, que pena e tal, mas assim, me dava muita moral, cara. E depois de 2008, você estava emprestado pelo Corinthians e depois o Curitiba comprou você, foi isso mesmo ou não? Na verdade, assim, no contrato tava isso, né? Ia acabar os 10 meses, porque eu não podia sair, eu tava emprestado, mas quando acabasse meu contrato com o Corinthians, automaticamente renovaria com o Curitiba e ia ser os processos de 2 anos de contrato. Só que o Curitiba era assim, o Corinthians me pagava e o Curitiba pagava o Corinthians, porque não podia baixar o salário, tal. Questões contratuais. Só que o Curitiba não pagou o Corinthians. Ficou 3 meses e tal, e não me pagou uma parte que tinha. E a minha saída do Curitiba foi exatamente por uma questão contratual, porque eles não cumpriram com o contrato, o Corinthians pediu de volta, não me pagaram também, eu tive que sair, né? Acabei voltando pro Corinthians por causa desses meses de salário atrasado. E aí que entrou a LA Sports, que foi lá que me comprou, pagou a dívida do Curitiba, me tirou do Corinthians e eu voltei de novo para o Paraná, a segunda passagem pelo Paraná. Então o Curitiba foi muito por causa disso, sabe? Eu fiquei eu acho 4, 6 meses assim, quando eu ia começar a ter um espaço, aí aconteceu essa situação, eu tive que voltar, né? Mas Dina, aí você voltou para o Paraná Clube e tal, teve boas passagens também, mas você também jogou fora do Brasil, né, cara? Você jogou na Coreia e jogou na China. 2 polos totalmente diferentes do futebol. Como é que foi isso pra você? Cara, pra mim foi maravilhoso porque foi algo que eu não esperava no momento, né? Eu tava voltando de lesão
E mais uma vez o Paraná, importantíssimo na minha vida. Foi a terceira passagem pelo Paraná, onde eu precisava recuperar, voltar de jogo. Eu passei 4 anos nessa situação de voltar, dor, volta, opera. Então o Paraná foi muito importante porque eu voltei na Série B e comecei a jogar no Paraná. Quando eu estava bem, teve uma lesãozinha no tornozelo ali e tal, que lá contra o Icasa, fiz o gol e machuquei. Só que o final da Série B, os últimos 10 jogos foram tops, assim, eu fiz bem. E na minha cabeça era só voltar pro Avaí, que era o meu... Ou ficar no Paraná, que eu queria. Apareceu a Coreia, aí já é outro nível, financeiramente as coisas já aconteceram para mim, foi muito bom. Esportivamente, cara, foi muito bom porque lá é muito forte fisicamente, então me evoluiu muito fisicamente. Para eu jogar no nível deles, eu tinha que estar fisicamente bem, para aí eu fazer a diferença técnica, né? Então, assim, a Coreia e a China foi algo maravilhoso que eu vivi, foi uma resposta de Deus, assim, de que você tá recuperado, tá vendo? Toma um presente aí para você. Então, foi isso para mim, e fora, assim, financeiramente, que ajudou demais na minha vida. E quando você chegou no Avaí também, você comentou do Avaí, eu lembrei de uma coisa, que quando você chegou no Avaí, você também teve uma grave lesão, né? Que muitas pessoas dizem também que é uma das lesões ainda, médicos dizem que é ainda maior que a do Ronaldo Fenômeno. Sim. E ali teve a situação de futebol e tal, mas aí que você conheceu o futebol, né, cara? Aí que vai entrar. Aí que entra o futebol. Como é que foi essa história aí? De onde que o futebol realmente entrou na tua vida e desenvolveu nos passar dos anos aí? Caramba, eu te contei essa daí, né? Contou. Você me contou. Essa daí é só pra poucos que sabem. E, cara, assim, eu durante esses 4 anos aí que chegou no Paraná, tudo isso aí já é cortando essa parte. Com muita dificuldade, né, cara? E assim, eu morava no Avaí, eu morava no Campeche do lado da praia. Morava mal, tá louco? Pô, vivi bem aí em Floripa, graças a Deus, bem tratado. E eu fazia a fisioterapia lá com o Ricardo e com o Marcão. E quando eu comecei a fazer a transição, a parte de propriocepção, trabalho físico, eu peguei e eles me levavam pra praia, pro Campeche. Aí eu comecei a ir e tal, eu vi que o pessoal jogava, aí eu fui no final de semana no sábado. Brincava ali? Fui treinei, brincava, os caras começaram a dar moral, muitos havaianos lá, entenderam a minha situação. Cara, eu fui evoluindo, mas não fui evoluindo no esporte, eu fui evoluindo perna, melhorando fisicamente. Aí eu comecei pros treinos bem, aí eu comecei a falar com o fisioterapeuta, cara, eu posso jogar? Eu posso fazer isso? Ele falou, Dina, se tá te fazendo bem, vai. Então eu comecei a ir 3 vezes na semana, final de semana, aí eu comecei a virar... Todo dia daí, né? Todo dia. Só que isso ainda fazia parte da rotina de atleta. Da rotina de atleta e junto com a fisioterapia. E aquilo foi me ajudando demais, e só que eu fui pegando um gosto pelo futebol e desde então, cara, eu levei bola pra Coreia, fiz redinha lá, consegui... eu tenho foto lá com a rede de futebol. Cara, viciado, comecei a assistir e foi dali onde tudo começou com o futebol, cara. E galera, aqui nesse ambiente que a gente tá, é o Pé na Areia, quadra onde o Dinelson é proprietário também, espaço maravilhoso. E Dina, hoje você parou no futebol, né? Parou com o futebol, mas trabalha hoje com o futebol, né? É o que eu falo, o que era lazer pra mim, que era uma grande paixão, hoje não é só paixão e virou trabalho, né? Trabalho no bom sentido pela dedicação, né? Mas mais uma vez eu tô fazendo o que eu mais gosto, né? Então parei de jogar, tô no futebol, tô aprendendo muito aqui, tô passando o conhecimento que eu tive no futebol também, passando essa experiência, tentando trazer essa parte profissional. Eu ia te perguntar isso. A relação que tem futebol com futebol. Muita gente fala, quem sabe jogar futebol sabe jogar futebol. Eu acho que não é bem assim, né? Não. Nem um pouco, não tem nada a ver, é um esporte totalmente diferente do outro, né? Você pode ter algumas valências dentro do jogo que ajude, mas, cara, geralmente o jogador de futebol vai jogar o futebol, ele não consegue correr na areia, porque a gente treina muito pouco na areia, nosso trabalho é muito mais grama, muito mais piso duro e tal, então você vai pra areia, você tem uma força física de chegar, só que, correr pra trás, cai de costa, não consegue saltar, você não salta segurando o pescoço no futebol. Então, assim, é totalmente diferente, cara. Eu acho que um cara que joga vôlei de praia, uma pessoa que joga vôlei de praia é mais fácil de adaptar que um jogador de futebol. É totalmente diferente, não tem nada a ver. Legal. Então, Dina, perguntando aí também, você joga futebol também? Ou você apenas
Eu tenho Meia até medo, boca. eu tenho até medo de perguntar, porque já apanhei bastante Não, também eu dele. vou te falar, agora eu vou te entrevistar. Como é que foi aquela semifinal no Cindy Clubes lá, cara? Como é que foi? Você começando no futebol, ele já tava na prata. Eu tava começando, Pô, né? semifinal. Semifinal. E aí, pegou o Campeonato baixinho, bom, né? Pegou o baixinho pela frente, como é que foi? Peguei o baixinho 2 vezes pela frente e tomei 2 palmadas do baixinho. Não foi fácil, né? Não foi fácil. Tava mas- jogando bem, né? Não, tava jogando bem. Mais ou menos, Tava né? jogando, tava difícil. Mas daí tomei 2 palmadas do baixinho e acabei perdendo o jogo, né? É, você vê, né? Aí fiquei com o terceirinho, né? Terceiro lugar tá bom. E você campeão. Bom. Não, perdi, Ah, cara. não acredito. Aí ganhou de mim e perdeu na final. Aí tá A de gente sacanagem. ganhando de 18, 13, perdemos, que ia até 21, perdemos. Aí perdi na Pula final. essa parte aí, vamos. Volta aí, vai. Dina, agora pra finalizar, de bate pronto, Vamos lá. chapada. A chapa é A boa. chapada é boa, É né? boa, é é boa. boa. Então é o seguinte, eu vou falar uma palavra ou uma frase e você vai responder com o que vem na sua cabeça, beleza? Beleza, vamos lá. Vamos lá então. Dina, eu quero que você fale um time que marcou a sua vida. Guarani. Guarani. É, Pelo início de onde trajetória. tudo começou. Um ídolo que você tem no futebol. Alex, Cabeção. cabeção. Fantástico. Bem demais, né? Posição também meio parecido. Tudo. O zagueiro mais difícil que você já enfrentou. Zagueiro mais difícil. Tá pensando muito, né? Aquela de Caramba, bate velho. pronto. Cara, eu vou no Clebão. Só porque ele assustava pra caramba. Cara. Assustava. Eu E me você, dei bem com baixinho? ele, mas eu fiquei assustado, velho. Você baixinho, Clebão, homem. do Palmeiras, das Aham. antigas. Peguei ele. Não é que eu sou velho, não, é que eu era novinho. Um jogo que marca a sua trajetória aí. Um jogo. Cara, Guarani e Corinthians, meu primeiro jogo como profissional. Pacaembu lotado lá. Eu entrei no intervalo contra o Corinthians, então esse jogo eu joguei bem. Se não fosse esse jogo aí, eu não ia ter uma sequência que eu tive no Guarani. Guarani. Um estádio que você olhou assim quando você entrou e falou assim, cara, que estádio maravilhoso, que marcou você. Cara, assim, Pacaembu, Aham, um pela história estádio que eu também. mais joguei, assim, que eu mais gostava, mas na China. O estádio do Tianjin Teda era absurdo. Muito grande. Muito grande, bonito, todo fechado, foi o Legal. estádio mais bonito. Assim. Dina, agora uma pergunta diferente. Se você não fosse você mesmo, quem você gostaria de ser? Caramba, cara. Boa, né? Pô, nunca. Quem você gostaria de ser? Quem eu gostaria de ser? Cara, eu tô tentando chegar o mais perto de Jesus, assim, de tentar fazer algo próximo Parecido. dele. É difícil demais, vai ser quase impossível, mas é o que eu busco. Legal, legal. E agora, para finalizar, queria que você falasse o que o Paraná Clube significa na sua vida. Cara, qualquer palavra que eu fale do Paraná aqui não vai expressar aquilo que eu sinto pelo clube, né? Então, assim, Paraná significa destaque, recomeço, melhor momento da carreira, amizade. Então, uma palavra só é pouco para falar do Paraná. Legal. Gratidão total. Legal. Dina, cara, Meu irmão, muito obrigado tamo de junto. coração, Que tamo isso. junto. É uma honra pra mim ter o primeiro entrevistado, ser você no canal, porque você, além de uma pessoa maravilhosa, é um profissional exemplar, é uma que isso, dispensa cara. comentários pra mim. Obrigado. E a sua trajetória no futebol é muito bonita e parabéns de coração. Obrigado, cara. Eu sou um privilegiado de poder participar da primeira entrevista do programa. Torço muito por você, como pessoa, como profissional. Tenho certeza que isso aqui vai ser um sucesso. Que Deus te Obrigado. abençoe mesmo. Amém. Conte comigo sempre para qualquer coisa. O que você precisar de mim, pode contar. Obrigado. Né? Não só profissionalmente, mas vida fora. E eu tô torcendo demais, cara. Pode ter certeza que tem um fã número 1 teu aqui que a gente gosta muito de você, cara. Obrigado, Dina, obrigado. Tamo junto. Galera, é isso aí. Estamos finalizando agora e finalizamos agora com a canhotinha de ouro. Obrigado, gente. Valeu.